Olá! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção! Que bênção estarmos aqui novamente. Que bênção que você está assistindo essa palavra, esse vídeo, e que a gente pode interagir um pouco e você ouvir uma palavra edificante para a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus derrame sobre você bênção sem medida. Que Deus te dê a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antigamente, bem antigamente, as pessoas quando queriam lembrar de alguma coisa que precisavam fazer, ou alguma coisa que era importante, elas amarravam no dedo uma fita, um barbante, e quando elas olhavam para aquilo, elas se lembravam daquilo que era importante para elas, daquilo que elas tinham que fazer, talvez um compromisso, alguma coisa que era importante na vida delas. E é interessante que quando nós lemos o livro de Números, a gente encontra no capítulo 15 de Números, nos versículos de 38 a 41, a gente vê a seguinte orientação. Deus dizendo a Moisés, para passar uma orientação ao povo de Israel. Deus fala o seguinte: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Essas orientações foram passadas para o povo de Israel logo depois que eles saíram do Egito, logo depois que eles estavam já caminhando pelo deserto, que eles estavam rumo à terra prometida. Deus foi dando orientações para o povo, para que eles se lembrassem da palavra de Deus, para que eles se lembrassem dos mandamentos de Deus, para que eles se lembrassem das coisas que Deus queria que eles fizessem, os princípios que Deus queria que eles seguissem. E hoje, o que nos faz lembrar da palavra de Deus? Quando nós temos que tomar alguma decisão, quando nós temos que fazer alguma coisa no nosso dia a dia, o que nos faz lembrar da palavra de Deus? Será que nós temos alguma coisa que nos lembra dos princípios e dos mandamentos que Jesus trouxe para nós? Será que nós temos alguma coisa que nos lembra que nós devemos fazer a vontade de Deus e nós devemos andar de acordo com os princípios que estão na palavra de Deus? Sabe, muitas vezes nós temos aquele mau costume de manter amizades que eu digo, veja bem, você não deve parar de andar com pessoas que não são cristãs. Não, não é isso que eu estou dizendo. Você não deve deixar de se relacionar com pessoas que não acreditam em Deus ou não seguem a Cristo. Não. Mas nós temos que não deixar que essas pessoas influenciem em nossa vida, em nosso caráter, em nossas decisões. Porque nós que nos chamamos cristãos e entregamos a nossa vida,
e aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, nós temos princípios pelos quais nós somos regidos. Nós temos princípios pelos quais nós andamos, que nós acreditamos. Nós temos a família como sendo a base da sociedade, nós temos a vida como sendo uma das coisas mais preciosas. Então, por exemplo, nós não podemos andar em comunhão com pessoas que aceitam o aborto, por exemplo, defendem o aborto. Nós não podemos andar em comunhão com pessoas que querem legalizar as drogas. E essas ideias, elas não batem com o que a palavra de Deus nos diz. Elas não batem com os princípios que nós temos na palavra de Deus. E é por isso que eu faço essa pergunta. Naquela época, como nós lemos no livro de Números, quando as pessoas olhavam para aquele cordão azul que estava nas extremidades, na barra das roupas, elas se lembravam dos mandamentos, elas se lembravam da lei, elas se lembravam da palavra de Deus. E hoje? O que nos lembra da palavra de Deus? Nós estamos chegando perto aí das eleições municipais, né? Onde vai ser eleito prefeito, vereador, né? E nós temos que observar muito isso quando nós vamos votar num candidato, quando nós vamos escolher uma pessoa que vai dirigir a nossa cidade nos próximos 4 anos. Eu, particularmente, não voto, porque aqui em Brasília, onde eu moro, nós não temos prefeito, então nós não temos as eleições municipais aqui em Brasília. Aqui em Brasília nós temos uma Câmara Legislativa e nós temos o governador. Então, nós só participamos das eleições quando vão se eleger governadores, presidente, essas coisas. Mas nós temos que observar com muito cuidado, principalmente aqueles candidatos que se dizem cristãos e estão coligados, estão apoiando, estão se relacionando com partidos e com outros candidatos que não têm a mesma fé, com outros candidatos que não defendem as mesmas ideias. Mais uma vez eu pergunto para você, o que te lembra da palavra de Deus no seu dia a dia? E em específico agora nessas questões das eleições. O que faz você se lembrar da palavra de Deus? O que faz você se lembrar dos princípios da palavra de Deus para que você tome as suas decisões do dia a dia, para que você escolha, como nós falamos agora há pouco, um candidato para governar a sua cidade nos próximos 4 anos, para que você escolha um vereador que vai te representar nos próximos 4 anos na Câmara de Vereadores da sua cidade? Qual o critério que você utiliza? Você utiliza os princípios da palavra de Deus? Aqueles princípios que você proclama? Aqueles princípios que quando você diz que é cristão e que segue a Cristo, automaticamente nós lembramos que o cristão, ele segue a palavra de Deus. O cristão, ele segue os princípios da palavra de Deus. O que nos faz lembrar da palavra de Deus? No livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo de 14 a 18, nós lemos o seguinte: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia existe entre Cristo e o diabo? Que há de comum entre o crente e o descrente?
que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quais são os relacionamentos que nós temos tido? Quais são os relacionamentos que nós temos cultivado? Mais uma vez eu quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que nós não podemos ter relacionamento com outras pessoas, com pessoas que não creem, não têm a mesma fé que nós. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo o seguinte: quando você vai tomar uma decisão, quando você vai pegar um conselho, quando você vai se espelhar e ver as atitudes de uma pessoa, se você é um cristão, você vai procurar se espelhar em cristãos. Se você é uma pessoa que professa a fé em Jesus Cristo, a crença em Jesus Cristo, você vai procurar esses conselhos com pessoas que professam a mesma fé, que confessam Jesus como Senhor e Salvador. É por isso que a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Coríntios que não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe comunhão entre cristãos e aqueles que defendem princípios que não estão na Bíblia. Não existe como andar junto pessoas que creem em Jesus e pessoas que querem legalizar o crime. Pessoas que creem em Jesus e pessoas que não dão valor à vida, desde a sua concepção, desde o seu nascimento, desde a sua fecundação. Então nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nos fazem tomar as nossas decisões, que nos fazem fazer as nossas escolhas, nos levam a fazer as nossas escolhas. A palavra de Deus, ela precisa ser o princípio que rege a nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa ser a balança, o fiel, ela precisa ser aquilo que norteia as nossas decisões. A Bíblia e os princípios que estão na Bíblia precisam ser a base das nossas escolhas, das nossas decisões. Quando nós olhamos aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, por exemplo, eu abro uma empresa, eu procuro um emprego, eu vou casar, sabe? Nós temos que ter a palavra de Deus como base para cada uma dessas coisas. A palavra de Deus, ela tem um versículo que eu acho maravilhoso, que ela diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Quando você tem que tomar uma decisão, que você tem, por exemplo, uma escolha para fazer entre uma coisa e outra, e você escolhe por uma coisa, a paz de Cristo, ela vai te dar a certeza de que você fez a escolha certa. A paz de Cristo, aquela paz dentro do teu coração, ela vai te dar a certeza de que a escolha que você fez foi a correta. Agora, se você faz a escolha e aquilo fica te incomodando, poxa, será que é isso mesmo? Poxa, será que eu fiz a escolha certa? Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida, esquece isso. Quando você não tem paz no seu coração, esquece, não é para você fazer. Quando você não sente paz no seu coração, não faça.
A palavra de Deus ela é bem clara, que seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. Você precisa ter paz naquilo que você está escolhendo. Voltando à questão das eleições, você precisa ter paz. Aonde, em quem você vai colocar o seu voto? Aquela pessoa, ela tem que te passar paz, ela tem que te passar tranquilidade, ela tem que te passar segurança de que ela será uma boa administradora nos próximos 4 anos. Que o vereador vai ser um bom representante nos próximos 4 anos. Isso tem que trazer paz ao seu coração. Então, se você é cristão, se você é cristã, preste muita atenção se a palavra de Deus está em comum acordo com as suas decisões. Muitas vezes nós fazemos decisões erradas e pagamos o preço por essas decisões no futuro. Sabe, nós nos arrependemos no futuro porque fazemos escolhas erradas, escolhas que estão fora dos propósitos de Deus para a nossa vida. Quando nós temos a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, quando nós lemos, estudamos a palavra de Deus e conhecemos a palavra de Deus, nós temos como escolher, nós temos como colocar na balança. Não, olha, isso aqui Deus não aprova, isso aqui, olha, essa ideia desse partido, Deus não aprova isso aqui, então eu não posso ter comunhão com ele. Eu não posso estar aqui tendo comunhão com ele. A palavra de Deus, ela é o instrumento primordial, mais importante para as nossas escolhas e para as nossas decisões. No livro de João, no capítulo 17, versículos de 15 a 21, nós lemos o seguinte: Jesus estava fazendo uma oração a Deus e Jesus disse o seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem que eles pregam. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus estava orando pelos seus discípulos. Jesus estava dizendo para o Pai: Pai, não tira eles do mundo, mas protege eles do mal. Faz eles andarem no caminho certo. Envia para eles o teu Espírito Santo que vai orientá-los a andar pela palavra, pelo que é certo, pelo que é correto. Nós precisamos entender que nós temos um diferencial. Nós cremos naquele que tudo pode. Nós cremos naquele que tudo fez. Nós cremos naquele que morreu por nós para pagar os nossos pecados e nos tirar da mão do inimigo. Nós cremos que nós somos. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, fazendo a diferença entre o que é correto e o que não é correto. Então, que nesse tempo a gente possa entender, tanto nas nossas decisões do dia a dia, tanto naquilo que nós precisamos fazer, na escolha das pessoas com as quais nós vamos nos relacionar,
ter um relacionamento mais íntimo, ter amizade, trazer para dentro da nossa casa. Sabe? Nós precisamos fazer essas escolhas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios de Deus, pensando se essa pessoa anda, pensa, age igual a mim, ou pelo menos parecido, dentro da mesma fé, para que a gente possa ter o mesmo caminho, para que a gente possa ter o mesmo objetivo, para que a gente possa levar o crescimento do reino de Deus para todo mundo. No livro de Salmo, capítulo 1, o primeiro salmo, nós lemos assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A gente tem que observar que nesse salmo, justos são aqueles que seguem a palavra de Deus, e ímpios são aqueles que não creem na palavra de Deus. Sabe, existe uma diferenciação muito clara entre aqueles que andam em Deus e aqueles que não andam em Deus. E não existe nenhuma comunhão entre essas duas pessoas. Não existe nenhuma comunhão entre o bem e o mal, a luz e as trevas, a palavra de Deus e os desígnios do diabo. Não existe junção, não tem como andar juntos. Você está entendendo o que eu estou falando? No nosso dia a dia, nas decisões que nós tomamos, nós temos que ter como base a palavra de Deus. Nas eleições, quando nós vamos escolher uma pessoa que vai nos governar, nós temos que ter como base a palavra de Deus. Sabe, ore, coloque diante de Deus aquilo que você precisa escolher. Olha, Senhor, eu tenho essas e essas e essas opções. O que o Senhor acha que é melhor para mim? Leve o seu relacionamento com Deus a todas as coisas da sua vida, a todas as decisões que você precisa tomar. Leve o seu relacionamento com Deus, leve a palavra de Deus a tudo aquilo que você precisa fazer, escolher, decidir. E principalmente, leve em conta a palavra de Deus e as coisas de Deus e o seu relacionamento com Deus na hora de escolher o seu governante, o seu representante, aquele que vai estar diante de você por 4 anos, dizendo aquilo que você precisa, aquilo que você gostaria que fosse feito. Glória a Deus! Que essa palavra venha trazer um norte, uma direção na hora de nós tomarmos decisões. Que essa palavra venha nos ensinar a como ter paz no nosso coração e ter a certeza de que aquela decisão que nós tomamos, aquela pessoa que nós escolhemos, aquele amigo que nós estamos fazendo, é a pessoa certa, é a escolha correta, é a decisão correta para a nossa vida. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal.
Nos ajude a mostrar para o YouTube que esses vídeos são bons, têm um conteúdo bacana e merecem ser distribuídos até o confim das internets. Em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste ela nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas ouçam essa palavra e tomem a direção, tomem a decisão de colocar a palavra de Deus, as coisas de Deus, o caminho de Deus, como sendo o mais importante nas suas decisões. Amém? Glória a Deus. E eu falo para você novamente, que a paz de Jesus seja o juiz dentro do seu coração e que ela estabeleça se a sua decisão é correta ou não. Glória a Deus. Seja abençoado, seja tremendamente abençoado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, sua família, sobre as suas decisões. Aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja bênção aonde você estiver, em nome de Jesus. Glória a Deus! Abreijos para você e até o próximo vídeo.